Bom, pessoal, uma das coisas que eu mais ouço os meus alunos falando e outras pessoas falando quando o assunto é matemática é a seguinte frase: professor, eu até gostava de matemática, eu até entendia matemática, mas eu parei de entender matemática quando começou a aparecer aquelas letrinhas. Quando começou a aparecer o X, começou a aparecer o Y, A, B e C, não entendi mais nada. Se esse é o seu caso, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu espero que esse vídeo ajude você. Nesse vídeo eu vou falar sobre os conceitos de incógnita e variáveis. Também a gente vai fazer aí algumas equações do primeiro grau. Vamos ver como armá-las e como resolvê-las. Só fazendo uma observação, porque esse é o primeiro vídeo desse canal. Então, assim, vocês sabem, né, que nessa fase de pandemia, todos nós professores tivemos que nos reinventar, ver novos métodos de trabalho, né, para conseguir atender os nossos alunos de maneira remota. E no início da pandemia eu gravei alguns vídeos para os meus alunos, mas não nesse formato e não nesse canal, porque eu ainda não tinha alguns equipamentos que eu precisava para fazer os vídeos, né, nesse modelo. Mas agora que eu consegui esses equipamentos, eu estarei fazendo esse vídeo aqui para os meus alunos e também para todos que se interessarem pelo assunto do estudo da matemática. Então, se você é meu aluno, seja muito bem-vindo. Se você não é meu aluno, está me conhecendo agora, eu sou o professor Felipe e já convido a todos que estão assistindo esse vídeo a se inscrever nesse canal, a ativar o sininho, né? Deixa o seu like aí também, que me motiva a fazer mais vídeos como esse, porque assim como outros professores também fazem, eu vou estar aqui criando conteúdo sobre matemática da maneira mais didática possível, para que você tenha também essa ferramenta sempre que você tiver em dúvida de um assunto, quiser rever algo, você poder acessar aqui o canal Matemática Tem Solução e conseguir ver aí o vídeo, a explicação, a resolução de um problema, enfim, conseguir estudar no seu tempo, no momento em que for mais conveniente para você, e rever quantas vezes você quiser, ok? Então peço aí que já se inscreva, deixe seu like, siga aí nas redes sociais, compartilhe aí com aquele seu amigo que você também sabe que tem dificuldade, tá ok? E vamos lá iniciar mais uma aula, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Primeiro aí, vamos começar a entender melhor o conceito de incógnita e variáveis, beleza? Professor, o que é uma incógnita? O que é uma variável? Como assim? Olha só, incógnita e variável são o nome dessas letras que a gente usa dentro da matemática. E a gente vai ver que essas letras, na verdade, elas estão ali representando uma quantidade numérica, um valor numérico, que ou a gente ainda não sabe qual é esse valor e a gente quer descobrir esse valor, ou a gente está falando de um valor que não é fixo, um valor que pode variar, ok? Então, já para a gente, né, fixar as coisas aqui, vamos começar a anotar aqui, ó, estamos falando de incógnitas, certo? E variáveis. Esses são os conceitos iniciais que nós vamos abordar aqui, ok? E aí, o que eu já te falei ainda agorinha mesmo sobre isso? Tanto as incógnitas, né, quanto as variáveis são, na verdade, o que? São representações, tá? São representações do quê? De valores numéricos, beleza? A gente ainda não sabe quais são esses valores, ou que não é um valor fixo, beleza? Então aqui, né, é o que a gente está chamando, aquelas letrinhas, tá? Mas vamos lá, vamos só gravar isso. Quando eu falei de incógnitas e variáveis, eu estou falando de representações de valores numéricos. Então, olha só, vamos supor um exemplo assim bem simples e bem clássico ao mesmo tempo dentro desse conceito. Veja, eu poderia falar que João tem um filho, tá? O nome do filho de João é Guinosvaldo, e o dobro da idade do Guinosvaldo mais 6 é igual a 20, ok? O dobro da idade do Guinosvaldo mais 6 é igual a 20. Veja bem, eu sei quanto que é a idade do filho dele? Não, né? Teoricamente ainda não. Talvez você já ouviu assim, já pensou, poxa, se o dobro da idade mais 6 é igual a 20, a idade dele é tanto. Tá, vamos supor que você não tenha pensado ainda em quanto que é essa idade, que nós não saibamos quanto que é essa idade. Bem, como a gente ainda não sabe,
Veja bem, eu poderia pensar o seguinte, olha, se eu botar aqui, né, uma caixinha aqui, ó, e dentro dessa caixinha, né, vamos desenhar uma caixinha bem caixinha, uma caixinha aqui, ó, e se eu colocar aqui dentro dessa caixinha a idade, né, do filho do João, a idade do Gnosvaldo, e eu multiplicar aqui, ó, por 2 e somar 6, eu estou dizendo que eu vou obter quanto aqui? Eu vou obter 20, beleza? Bom, essa expressão aqui a gente chama de uma equação, né? Tem um valor aqui que a gente ainda não sabe e que a gente quer descobrir, tá? Esse valor está representando o quê? Esse valor nesse nosso exemplo aqui, né? Ele está representando a idade do Gnosvaldo, que é o filho do João, tá? Bom, quem já é meu aluno sabe que eu gosto de uns nomes mais criativos, né? Então, é isso. Essa aqui é a idade do Gnosvaldo, que é o filho do João. Veja bem, eu não sei ainda, né? Eu ainda não faço ideia de qual é essa idade. Mas o dobro dela, o dobro é multiplicar por 2, somado de 6 dá 20. Vamos observar isso aqui. Preste bem atenção. Será que essa idade poderia ser 5 anos? Não sei. Vamos ver. Se eu pego 5, multiplico por 2, né? O 5 aqui. Ó, peguei o 5, vou multiplicar por 2 e vou somar 6. Quanto que é 5 vezes 2? 5 vezes 2 vai dar 10. Somando 6, isso vai dar 16. Não, né? Não pode ser. Não pode ser essa idade aqui. A idade dele não é 5, tá? Por que não é 5? Porque a gente já testou e viu que não dá certo. O que aconteceria se eu botasse um 6 ali no lugar do 5? Poxa, 2 vezes 6 dá 12. Somando 6 dá 18. Também não é ainda. Se eu coloco 7, o que será que acontece se eu colocar 7? 2 vezes 7, se eu fizer assim, ó, 2 vezes 7, né? E somar 6, olha o que acontece. 2 vezes 7 vai dar 14. Somando 6, dá 20. Aí você, né? Opa, professor, 7, né? Porque já que eu dobrei 7, somei 6 e deu 20, a idade do Gnosvaldo é 7? Sim, pronto, a gente já descobriu. A idade do Gnosvaldo é 7 anos. Beleza, show de bola, descobrimos aqui. Agora, pensa comigo. A gente chegou aqui e desenhou uma caixa para representar essa idade que a gente ainda não sabia qual era. Se no lugar de eu desenhar essa caixa, se eu escrevesse caixa, né? Vou escrever caixa aqui, ó. No lugar de ter desenhado a caixa, eu vou botar 2 vezes a caixa. Dentro da caixa tem o valor da idade. Mais 6 é igual a 20. Faz diferença para o nosso raciocínio? Professor, escrever caixa é estranho, dá mais trabalho. Mas o raciocínio para chegar nesse valor que a gente quer descobrir, concorda comigo que ainda seria o mesmo? Eu tenho que pensar no númerozinho que colocado aqui no lugar, aqui dentro dessa caixa, multiplicado por 2 e somado por 6 vai dar 20. Então, o raciocínio não mudou, correto? Olha só, já que escrever caixa é estranho e dá muito trabalho, vamos pegar só esse xzinho de caixa, que x é uma letra pequena, fácil de você fazer, né? Então, ó, eu poderia colocar aqui somente o meu xzinho de caixa. E 2 vezes esse xzinho representa a idade do Gnosvaldo, que é o filho do João, né? E somado 6, isso vai dar 20. O raciocínio mudou? Também não, tem que pensar no número que no lugar desse x aqui somado com 6 vai dar 20. E aí, esse aqui é o modelo, é o formato, né, que a gente está mais acostumado a ver nos livros. A gente vê muito essa letrinha do x. Então, quando você vê ela, assim, né, nessas questões onde você tem que calcular ali, né, um valorzinho, você já sabe que aquele x está representando um número. E aí, nesse caso que o x está sendo usado para representar um número que a gente quer descobrir, a gente vai chamar esse x de incógnita, ok? Então tá aí, ó. Isso é o que a gente chama de incógnita. É uma representação de um número que a gente quer descobrir, calcular ali aquele número exato, beleza? Então isso é a nossa incógnita. Então a gente está falando de incógnita e variáveis. Aqui acabei de te dar um exemplo do que é incógnita. Mas veja bem, como é que eu faço esse tipo de situação aqui, né? Como é que eu resolvo esse tipo de cálculo
sem precisar ficar testando o valor. Por quê? Professor, testando o valor eu entendi. Tá, que bom que você entendeu. Mas veja bem, tem certas questões que não vão ser tão rápidas assim de resolver chutando o valor, né? Então vamos pensar aqui, poxa, será que eu consigo resolver isso aqui sem chutar o valor, né? Então vamos lá. Como resolver? Vamos ver aí como a gente consegue resolver sem chutar. Não sei como você está acostumado a falar, mas aqui a gente costuma falar chutar, né? Quando você tenta ali o valor, tem chutar valores, beleza? Será que eu consigo chegar direto no valor sem ficar chutando o valor? Olha só, a gente já viu que a nossa equação é essa aqui, ó. 2 vezes x mais 6 igual a 20. Lembrando que esse x é uma representação do valor que eu quero descobrir. E aqui no exemplo que a gente estava trabalhando, a gente chegou nesse valor fazendo o quê? Pegando lá o nosso exemplo, que era o dobro da idade do filho de João mais 6 é igual a 20, e transformamos essa fala, ó, o dobro, que é multiplicar por 2, da idade do filho de João, a gente usou uma representação, mais 6 é igual a 20. Isso é a mesma coisa que a gente colocou aqui, só que é aquele lance, né? No lugar de fazer a caixinha, escrever a caixinha, a gente só usou o xizinho de caixinha, que o número tá ali dentro, beleza? Como é que a gente faz isso? Para resolver isso, sem chute, né? Sem ficar chutando, sem ficar testando o valor, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai isolar esse x, e para isolar esse x, a gente vai passar todos os números que estão aqui para o outro lado da igualdade e vai deixar só o x, né, de um lado aqui sozinho e os números do outro lado da igualdade, só que para botar os números para o outro lado, eles vão para o outro lado sempre fazendo a operação inversa. Então quem está somando vai para o outro lado subtraindo, quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo, beleza? E vice-versa, se o cara tivesse aqui subtraindo, ele iria para o outro lado somando, se está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Beleza? Olha, eu vou esquematizar isso aqui para você melhor, para ficar mais fácil de pegar, tá ok? Bom, então, conforme eu te falei, a gente vai isolar esse x, que aqui é x, mas poderia ser uma outra letra, né? A gente vai isolar a incógnita, colocando os números de um lado da igualdade e deixando a incógnita sozinha do outro, beleza? Para isso, sempre fazendo o quê? Colocando o número para o outro lado, fazendo a operação inversa, ok? Então vamos lá, vamos anotar isso aqui para você não esquecer. Ó, vamos colocar aqui, ó. Nós vamos isolar, né? Isolar a nossa incógnita. Lembrando, né, que incógnita nada mais é do que a letrinha que a gente está trabalhando aqui. E a gente isola ela fazendo o quê? Passando passando os números para o outro lado da igualdade, fazendo sempre a operação inversa. E aí, né, só para você ter também aí salvo aí, né, vou até anotar aqui, ó, para você não esquecer. Se o número ele está somando, ele vai para o outro lado fazendo o inverso, que é subtrair. Ou se ele estiver subtraindo, ele faz o inverso, que é somar, tá?
a soma e a subtração são operações inversas. E se o número ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, né? Porque a multiplicação e a divisão são operações inversas, tá ok? Então vamos lá, vamos resolver esse nosso exemplo aqui usando esses conceitos. Bom, pessoal, então aqui está a nossa equação, 2 vezes x mais 6 igual a 20, certo? E aí a gente vai resolver usando esse método, né? De passar os números para o outro lado da igualdade, sempre fazendo a operação oposta. Então veja, aqui eu tenho 2 vezes x mais 6 igual a 20, olha, sempre comece passando por outro lado o número que está somando ou subtraindo, beleza? Então aqui eu vou deixar o 2x, né, que é 2 vezes x, vou repetir o 20 que ele já está do lado de lá da igualdade, e esse cara aqui que está somando, ele do outro lado ele tem que fazer a operação inversa, que é a subtrair. Então ele vem para cá subtraindo. Então eu tenho que 2 vezes x é igual a 20 menos 6. Quanto que dá 20 menos 6? 20 menos 6 dá 14, beleza? E agora eu tenho esse x, ele está sendo multiplicado por 2, mas eu quero deixar assim, ó, só o x aqui. Então eu já repito o 14 que já está do outro lado, e esse 2 que está multiplicando, ele vai para o outro lado fazendo o quê? O inverso disso, que é dividir, conforme eu já falei com você. Então o x vai ser 14 dividido por 2, e 14 dividido por 2 é 7. Olha só, chegamos no nosso resultado aqui, bonitinho, tá vendo? Sem precisar ficar chutando valor. Isso é importante porque você ganha tempo e faz mais rápido. Assim a gente resolveu essa equação do primeiro grau. Porém, gente, isso aqui também poderia ser escrito assim, tá? Olha, vou te mostrar a forma que normalmente você vai ver nos livros, inclusive. No lugar de você colocar 14 dividido por 2 com o sinalzinho do lado, você pode colocar a barrinha e o 2 aqui embaixo, né? Essa fraçãozinha. E isso é a mesma coisa que 14 dividido por 2, e isso vai dar 7, igual você acha aqui. Então, tanto faz você escrever assim ou você escrever assim. Eu te aconselho a escrever assim, tá? Que é a forma como aparece mais nos livros e tal. Então, é bom você já acostumar desse jeito para você não se embolar. Beleza até aí? Bom, se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aí que eu vou estar aqui tentando te responder, te explicar de uma outra forma, te ajudar a entender melhor. Vamos agora fazer mais um exemplo, ok? Galera, olha só essa questãozinha aqui, né, que eu encontrei para trazer para vocês, e também trabalha aí com esse assunto de incógnita e variável, só que vocês vão ver que aqui tem uma diferença pequena aqui, que vai ser importante aqui para vocês verem o conceito de variável. Então, ó, presta atenção aí. A princípio, a gente tem dizendo que, veja o encarte do supermercado abaixo. Ana Lourdes quer aproveitar a promoção e possui R$ 45 para comprar cenouras e alface. Tendo X, ó, olha aí, ó, ele está usando X como que o número de quilos de cenoura, beleza? E Y, a quantidade de molhos de alface. E aí o que ele fala aqui, ó? Assinale a opção que mostra a equação que corresponde a esta situação. Bom, tem gente que olha esse tipo, né, de termo aqui, opa, x, y, né, como a gente falou lá no início do vídeo, e já fica meio assim, opa, equação. Gente, o x e esse y representam valores numéricos. Aqui ele já está te falando até que valores numéricos são esses. O x é a quantidade de quilos de cenoura e o y é o quê? A quantidade de molhos de alface. Ela vai comprar aqui R$ 45 de cenoura e alface. E aí, de novo, né, eu sei que as questões às vezes trabalham coisas hipotéticas, que são situações que você fala assim, poxa, professor, quem vai comprar R$ 45 de cenoura e alface? Olha, vamos supor que a dona Lourdes aí fosse dona, né, de uma pensão, algo desse tipo, enfim. O mais importante aqui é você pegar o jeito, a forma de você resolver isso. Veja bem, ele quer a equação que corresponde a isso. Então, vamos olhar o encarte, que foi, né, o que ele pede para a gente fazer. Olha, aqui está dizendo que o quilo da cenoura é R$ 1,50. Perceba o seguinte, quando eu olho para a cenoura, eu tenho o quê? E cenoura é representado por X, né? Eu tenho
R$1,50, né? 1,50, que é a mesma coisa que 1,5 aqui, tá? Por quilo, beleza? Isso aqui, né, é o que a gente tem aí em relação à cenoura. Por quilo de cenoura eu tenho essa situação aí. Ao mesmo tempo, quando eu olho para os molhos de alface, né, alface, olha, na alface, que é representado, né, a quantidade de molhos aí de alface por Y, eu tenho o quê? R$2, né, 2,00, que é a mesma coisa que 2, por quilo. Por quilo não, né, por molho. Alface aqui, o molho da alface. Então, por molho. Então, o que vai acontecer aqui? No total, qual o total da nossa compra aqui? Teoricamente, ela vai comprar o quê? R$45. Então, o meu total vai ser de 45. Então, se eu pegar a quantidade de cenouras, o valor que vai dar pela quantidade de cenouras vai ser o quê? 1,5 por quilo de cenoura. Então, é 1,5 vezes X. Por quê? O X ele representa a quantidade de quilos de cenoura. Gente, se eu quero o total, vou somar, né? E somar com a outra coisa que eu estou comprando, que é o quê? O alface. O alface, cada molho de alface custa R$2. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2 vezes a quantidade de molhos de alface, que é o meu Y. E isso vai me dar o total, que é 45. Então, aqui eu tenho qual das alternativas a correta? A letra C, beleza? 1,50, né, ou 1,5x mais 2y, igual a 45. Ah, professor, aqui está com um zerozinho, mas são iguais, né? Então, ele colocou aqui, né, com o zero e aqui tirou, enfim. Tanto faz, tá? Como tá a vírgula aqui, fica igualzinho, beleza? Mas aqui tem uma última observação que eu quero te fazer. Percebam o seguinte, a gente para aqui e aí você pode falar, professor, mas qual é o valor de X e qual é o valor de Y? Olha, quilos de cenoura, ela poderia comprar 1 quilo, como poderia comprar 10 quilos de cenoura, né, que nesse caso daria R$15, ela poderia comprar 20 quilos de cenoura, que nesse caso daria R$30, e aí o restante do dinheiro ela compra de molhos de alface. Só que, poxa, e aí, professor, quanto que é? Gente, não dá para saber, que ele não te deu características suficientes para você determinar quanto que ela comprou aqui de cenoura e quanto que ela comprou aqui de alface. São valores que não são fixos. O importante aqui dessa questão é você armar essa escrita aqui, né, em linguagem matemática. Por quê? Isso daqui, diferente da incógnita, que você tinha um valor específico para achar, que você não tem. E aí, como não é um valor que a gente vai calcular, é um valor, né, ele varia, não é um valor fixo, a gente vai chamar isso de variáveis. Então, essa é a grande diferença entre incógnitas e variáveis. As variáveis são valores que não são fixos, como o nome já diz, variáveis são valores que podem variar. E já as nossas incógnitas, quando a gente fala de incógnita, lembra lá do ponto de interrogação, é algo que eu quero descobrir, beleza? Então, essa é a diferença entre incógnita e variáveis, e a forma de você trabalhar com as incógnitas e com as variáveis são as mesmas. Esse vídeo foi para você entender isso, ver aí como é que você resolve uma equaçãozinha do primeiro grau, ver como é que você trabalha, né, armando pegando esses textos e traduzindo para a linguagem matemática. E eu vou fazer um próximo vídeo, tá? Colocando somente exemplos. Aí a gente vai trabalhar com mais questões, mas vou dividir isso num próximo vídeo para não ficar muito longo. Então, não deixe de ver o próximo vídeo e fazer as questões junto comigo aí no próximo. Abraço, não se esquece, se inscreva. Poxa, te ajudou aí? Deixa o seu like, compartilha com um amigo seu aí que também, né, tá estudando, e me siga nas redes sociais, ok? Abraços e até a próxima!